Há milhares de anos uma criatura mítica conhecida como Leviatã tem percorrido as páginas das antigas escrituras. Com um corpo colossal e uma natureza enigmática e um poder muito acima do que poderíamos imaginar, o Leviatã transcende o reino das criaturas terrenas. Neste vídeo convidamos você a explorar os mistérios e significados por trás dessa figura lendária da Bíblia. Prepare-se para uma jornada fascinante enquanto desvendamos as passagens que descrevem o Leviatã, mergulhando nas profundezas da mitologia e da interpretação religiosa. Junte-se a nós para descobrir os simbolismos ocultos que essa criatura única pode revelar sobre a natureza humana e a espiritualidade. O Leviatã, o monstro marinho que habita nas profundezas do mar, a besta bíblica que só pode ser derrotada por Deus, até hoje continua sendo um dos maiores mistérios e fatos aterradores que podemos encontrar na Bíblia. O Leviatã tem sido por muito tempo tema de interesse e debate, já que, segundo relata a Bíblia, se esta enorme criatura fosse solta, nada poderíamos fazer contra ela. Mas o que mais nos diz a Bíblia sobre este monstro? Se não podemos fazer nada contra ele, quem acabará com o Leviatã? Será derrotado por Deus no juízo final. Quer saber mais sobre esta criatura e seu possível significado? Pois este vídeo é para você, então fique à vontade e aproveite. O Leviatã é uma criatura mitológica descrita na Bíblia, especificamente no Antigo Testamento. É descrito como um grande monstro marinho. O Leviatã representa o caos e a destruição. O livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 21, nos dá a entender de maneira implícita que foi criado por Deus no quinto dia da criação, e criou Deus os grandes monstros marinhos, e todo ser vivente que se move, que as águas produziram segundo as suas espécies. Você sabia que a Bíblia nos diz que inicialmente havia 2 Leviatãs, mas um foi derrotado? Mas como isso é possível? O Salmo, capítulo 74, versículos 13 e 14, diz: E tu dividiste o mar pela tua força, quebrantaste as cabeças das baleias nas águas. Fizeste em pedaços as cabeças do Leviatã, e o deste por mantimento aos habitantes do deserto. Prestem atenção, como nos é dito, quebrantaste as cabeças do Leviatã, o que nos dá a entender que era um tipo de animal polífago, com múltiplas cabeças. Cabeças do Leviatã também nos é falado sobre outro que será derrotado por Deus no juízo final, e que vou mencionar ao longo do vídeo. No livro de Jó, o Leviatã é descrito como uma besta que nem gostaríamos de ver, definitivamente mencionado como uma enorme criatura que só poderíamos imaginar em nossos sonhos. Deixe-me ler um pouco sobre esta menção do livro de Jó, capítulo 41. E o Leviatã pescarás com anzol, puxarás sua língua com corda. Passarás uma rédea pelo seu nariz? Ou furarás sua queijada com um gancho? Acaso te suplicará com muitos pedidos? Ou te dirigirá palavras ternas? Acaso fará um acordo contigo, para ser teu escravo para sempre? Ou brincarás com ele como com um passarinho, ou o atarás para tuas filhas? Os sócios farão dele uma mercadoria? Dividirão ele entre os mercadores? Encherás a pele dele com arpões, e a cabeça dele com mansas de pescar? Põe a tua mão sobre ele, lembra-te da pele de batalha, ou não o farás outra vez. Essas são passagens que mencionam o Leviatã no livro de Jó, capítulo 41, na Bíblia. Elas descrevem a natureza imponente e invencível do Leviatã, apresentando-o como uma criatura colossal e poderosa que não pode ser dominada por nenhum ser humano. O texto sugere que o Leviatã não poderia ser pescado, controlado ou subjugado de forma alguma. O livro de Jó, em sua descrição detalhada do Leviatã, ressalta sua natureza feroz e indomável, apresentando-o como uma figura de imenso poder e força. As passagens enfatizam que a mera visão do Leviatã poderia causar desmaios e que ninguém poderia se atrever a enfrentá-lo. A menção ao Leviatã nesse contexto é simbólica e serve para ilustrar a grandiosidade e a majestade de uma criatura que representa o domínio e a soberania de Deus sobre a criação. Essas passagens não se referem a potências governamentais ou a potenciais encontros físicos com tal criatura, mas sim destacam a supremacia divina sobre todas as coisas. Lembrando que a interpretação de textos religiosos pode variar e ser objeto de diferentes análises e reflexões. Com sua espada dura,
grande e forte, Deus matará o Leviatã, serpente veloz, e destruirá o dragão que está no mar. Mas aqui surge outra pergunta: Deus possui uma espada? A resposta é sim. A espada de Deus é a sua própria palavra. Podemos encontrar isso em Hebreus 4 versículo 12, onde está escrito: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais afiada do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito. Efésios 6 versículo 17 também fala sobre a palavra de Deus como a espada do espírito, que é a palavra de Deus. Portanto, Deus, naquele dia, destruirá o Leviatã apenas com mencioná-lo, sem dar-lhe nenhuma possibilidade contra o seu Criador, de acordo com as Sagradas Escrituras. Este tema continua sendo motivo de muita discussão e reflexão. Poderia uma criatura de tal magnitude habitar? Onde poderia ser encontrada essa enorme besta? Sabemos pela Bíblia que o Leviatã vive nas profundezas do mar. No Salmo 104 versículo 26, o rei Davi fala sobre o mar e menciona os navios que por ali navegam, assim como o Leviatã, o monstro que Deus criou para seu entretenimento. Saindo um pouco disso, é incrível pensar que criaturas desconhecidas possam existir. Nesse ponto, muitos de nós pensam que há pouco a descobrir, mas não é assim. Acredita-se que mais de 1/3 de todas as espécies marinhas ainda estejam por ser descobertas. Isso é lógico se considerarmos que 95% do volume do oceano ainda não foi explorado. Um dado assustador, não é? O que poderia habitar as profundezas do mar? Poderia suportar as intensas pressões do fundo do oceano? Voltando ao tema do Leviatã, ele também faz parte da mitologia judaica e de vários livros apócrifos, como o livro de Enoque. Aqui é dito que no início dos tempos, Deus criou uma criatura chamada Leviatã para habitar os abismos do oceano sobre as águas poderosas, e um monstro terrestre, que habita em um deserto invisível a leste do Jardim do Éden. Também descreve uma luta entre eles que levou à destruição. Outras escrituras afirmam que a luta não foi no início dos tempos, mas que ocorrerá no final. O Behemoth atacará com força, e a besta do mar saltará para golpeá-lo com suas barbatanas. Seu criador se aproximará deles com uma espada poderosa e os matará a ambos. O Talmud, que na Bíblia é o livro que contém a tradição oral, doutrinas, cerimônias e preceitos da religião judaica, também menciona o Leviatã. No entanto, muitas dessas histórias e lendas infelizmente carecem de respaldo bíblico. A única coisa que fica clara é que Deus o derrotará no nosso tempo final. Como mencionei no início, muitas coisas cercam esse tema, o que o torna motivo de discussão e debate, mesmo para muitos. E você, o que pensa sobre isso? Deixe aí nos comentários a sua opinião e até a próxima.